Olá, bom dia, tudo bom? Aqui é Valéria França, eu tô aqui com vocês para fazer mais uma live hoje, uma live que vai ser super interessante, vai ser com o farmacologista de canabinoides, Fabrício Pamplona. O Fabrício é muito especializado, é uma das pessoas que mais requisitadas para falar sobre medicação. Essa semana vocês sabem que chegou ao mercado um primeiro canabidiol registrado pela Anvisa, fabricado no Brasil, com matéria-prima importada. Ele chegou ao mercado e já está vendendo nas drogarias. É um canabidiol isolado, puro. Para falar sobre esse medicamento e outros importados, similares, se é que a gente pode chamar de similar, mas aqueles que são feitos artesanalmente pelas associações, assim como aqueles que estão à venda no mercado, registrados ou não aqui. Para tirar dúvidas, nós vamos contar com o Fabrício Pamplona, que deve estar se logando. Ele teve um problema com os equipamentos dele, mas ele já está entrando. Então a gente pode esperar só um pouquinho que ele já vem. Vamos lá, vamos lá. Vamos chamá-lo mais uma vez aqui, que o Fabrício já deve estar se logando. Fabrício, cadê você? Todo mundo quer saber de você aqui. Se loga. Vamos ver se ele está conseguindo. Vamos dizer oi para ele. Fabrício, vamos lá. Vou mandar uma mensagem aqui para ele para ver se ele tá ok. Bom, Fabrício Pamplona, ele. Vamos ver, Fabrício. Fabrício tá aqui. Vamos lá, vamos lá. Estando aqui o Fabrício, que deve estar dividindo a tela comigo. Deu certo, Fabrício? Não entrou. Vamos lá de novo. Não, estamos aguardando. Já tá aqui, ele tá entrando. 4, 3, 2, 1. Fabrício! Como vai? Tudo bem? Uns minutinhos atrasado, mas acho que está dentro de um atraso regulamentar. Assim espero. Super regulamentada, não tem problema. Eu que fico sempre com o coração na mão, sabe? Eu fico sempre achando eu sou que nem criança, que faz aniversário, faz a festinha e acha que que nenhum convidado vai aparecer, sabe, Fabrício? Eu sou assim, não tem jeito. Então, atrasou 2 segundos, já fico desesperada. Ai, socorro, vou ter que ficar aqui sem ninguém. Já pensou, ninguém ia me suportar aqui. Eu tenho que contar minhas memórias. Fabrício, para começar, muito obrigada. Você já está ao vivo com todo mundo aqui, esperando para falar sobre o setor de farmácia, sobre o mercado. E como você sabe, nós temos um público que é muito variado e que deve estar cheio de dúvidas sobre as novidades no mercado. Então, apresentando você de novo, que eu já te apresentei antes de você entrar, então faremos de novo no 4, 3, 2, 1. Fabrício Pamplona está conosco, ele é um farmacologista de canabinoides, um dos mais especializados do mercado, requisitado, com blog. Como é que é o nome do seu blog mesmo, que eu esqueci? E o seu som está meio ruim. Chega mais perto, Fabrício. É tudo só. Tá com problema que Como é que é? Tá ruim. Tá ruim o eu tô som. usando o fone sem fio. Deixa eu pegar um Ah, fone com fio aqui. o fone sem fio é muito chique, mas às vezes ele dá uns problemas. Eu tenho Pôs um que aqui. eu amo, mas às vezes ele acaba a pilha, enfim. Outro aqui. É, 2 segundos. tá, não tem problema, vamos lá. Seu som precisa estar alto e claro para a gente te ouvir. É tudo que a gente quer. Não só eu, como todo o pessoal do Seixá, tá? Curiosíssimo. Bom, gente, o Fabrício está aí ajeitando o som dele. Nós estamos começando já já para falar sobre medicamentos. Vamos falar sobre medicamentos artesanais, qual que é a diferença de um medicamento que é fabricado com a planta e um medicamento que é fabricado com matéria-prima extraída e importado para cá. Tem diferença? O que é um e o que é
um fitoterápico. Você sabe a diferença? O Fabrício já acho que ele teve um problema, me abandonou aqui de novo, mas ele já volta. O Fabrício, ele não mora em São Paulo, ele está longe, ele está no sul do país. Se eu não me engano, ele está em Florianópolis, mas ele já está voltando aqui. Eu vou adicioná-lo de novo porque ele caiu. Vamos lá. Fabrício Pamplona. Vamos lá de novo. Ele voltou aqui. Transmitir ao vivo com o Fabrício. Opa. Aqui. Vamos lá. Fabrício, conseguimos? Estou aqui de novo. Agora olha, com fone. alto e bom som. Muito bom. Com fio. Nada como um fio nessas horas. Com fio é mais confiável. Ele não é, como eu falei, ele não é tão chique, mas ele é mega confiável. Gostei do trocadilho, hein? Confiável. Muito bem. Confiável, eu tô te ouvindo do muito fio. bom. Bem, e deixa eu te pedir uma coisa. Você tem uma luzinha para botar aí atrás de você para a gente te enxergar melhor? Eu tô ao ar livre, com luz natural. Não sei o quanto que inveja. Você está em melhor. Florianópolis, né? Eu tô em Floripa. A gente tem essa vantagem de ter um monte de natureza em volta de casa. Que delícia! Muito bom, muito bom. Então, vamos começar com o Fabrício novamente, de Florianópolis, mostrando esse quintal maravilhoso da casa dele. Ele tem o privilégio, ele está isolado no paraíso, enquanto nós estamos aqui em São Paulo, nessa selva de pedra. Tudo bem, não tem problema. Faz uma diferença, com certeza faz diferença. Exatamente. Bom, vamos começar então. Fabrício, eu já te apresentei, já falei aqui umas 3 vezes que você é o cara mais especializado em farmacologia de canabinoides. E aí eu queria começar com as notícias da semana. A notícia quente que a gente estava esperando, desde que em dezembro a Anvisa saiu com a nova regulação, né, de produtos de cannabis, A base de cannabis. Que são os medicamentos, a cannabis medicinal, que estava todo mundo esperando. Então, o Brasil já pode fabricar medicamentos à base de cannabis, não é isso? E agora saiu no mercado o primeiro registrado no Brasil, que é feito com matéria-prima importada. Então, eu queria saber aí um pouco sobre esse medicamento. Você pode explicar um pouco como ele é feito? Bom, boa pergunta, né? Primeiro, desculpa uma correção, mas tem uma questão fundamental, né, na regulamentação da Anvisa, que foi não considerar esses produtos como medicamentos, né, estritamente do ponto de vista regulatório, mas como produtos à base de cannabis. E isso parece um detalhe, mas muda tudo, porque dentro da regulamentação da Anvisa, se você for um medicamento, você tem que garantir eficácia e segurança, né? E esse produto que está entrando no mercado, assim como qualquer outro que for, que tiver autorização de comercialização dentro da regulamentação nova, ele não precisa demonstrar segurança e eficácia. Por isso é que ele consegue entrar no mercado tão rápido, né? Ele só precisa mostrar qualidade farmacêutica. E foi isso que aconteceu. Então, esse é um produto que ele é isolado a partir de planta, né? Ele contém praticamente só CBD puro, né? Muito parecido com o produto de outra empresa que chama Epidiolex, né? Que era o produto da GW, que é o primeiro que foi registrado no mundo inteiro para epilepsia refratária. Então, poderia dizer que esse produto da Prats Dona Dulce, que recebe autorização de comercialização no Brasil, ele é praticamente um genérico do Epidiolex, né? Mesma composição para a mesma aplicação, é praticamente um genérico. Entendi. Agora me diga uma coisa, ele é canabidiol puro. Explica um pouco o que é um canabidiol puro, porque ele é categorizado como um fitofármaco. O que é um fitofármaco e o que é um fitoterápico? Legal, eu vi que você tá fazendo o dever de casa. Né? Claro. A maioria das pessoas não sabe, né, dessas diferenças, é bem o detalhe dessa área que a gente chama de farmacognosia, que é o estudo dos componentes que vêm de plantas, né? Um fitoterápico é um extrato de uma planta que é padronizado, né, quando ele é vendido, por exemplo, numa farmácia, para que a gente tenha certeza que ele tem sempre a mesma composição, ou com uma flutuação muito pequena, em torno de 10%, né, quando é o princípio ativo, e 20% quando são outros componentes da forma. E a lógica de um fitoterápico é que na interação entre os diferentes componentes da planta, você obtém o efeito terapêutico. Tá? Essa é a lógica, a gente chama isso de fitocomplexo.
E isso não é uma exclusividade da cannabis, né? Você tem, por exemplo, extrato de ginkgo biloba na farmácia, que você for, você tem extrato padronizado de ginkgo e de outras plantas também, de passiflora, né, de maracujá. Então isso é uma característica. Quando você vende como medicamento mesmo, ele é um extrato padronizado e um fitoterápico. Aqui no Brasil também tem uma confusãozinha, porque tem os fitoterápicos de uso tradicional, que são isentos de registro, né? Mas isso é uma lista específica da Anvisa, que ela define quais são considerados tradicionais e aí podem ser vendidos sem registro, né? O fitofármaco é quando você identifica um princípio ativo, né? Nesse caso, por exemplo, vamos considerar o hemp, né? O cânhamo, o princípio ativo seria o CBD. Então você isola quimicamente só ele, né? Tem vários processos que a gente chama de processos de purificação na indústria. Então ele não é mais um extrato, ele passa a ser uma molécula isolada obtida a partir de planta. Isso é que é o fitofármaco. Entendi. Quer dizer, você pega uma molécula e a partir dessa molécula você produz o medicamento, é isso? E isso também é bem comum. Você replica, né? essa molécula no laboratório ou não? Você não precisa, você pode, né, em geral, na indústria farmacêutica, isolar uma substância a partir de planta, é um primeiro passo, né, e o segundo passo que vem depois é você sintetizá-la em laboratório, tentando replicar o que a natureza faz. Entendi. Que aí já não é um fitofármaco, é uma outra categoria? Aí é um medicamento sintético, né? Ele é sintético, entendi. Né? Que são coisas que a Anvisa discutiu, né? Inclusive Sim. discutiu se eles iriam fazer um medicamento sintético, se iriam fazer um fitofármaco ou Sim. se iriam fazer um fitoterápico, né? Perfeito. Pelo que eu entendo da estratégia da empresa, ela está fazendo exatamente esse passo a passo que eu comentei, né? Ela entrou comercializando agora um produto de CBD purificado, né? A gente já tem anúncio de que ela conseguiu obter o CBD sintético, até já apresentou em feira no exterior, registrou o insumo direitinho na Anvisa. Então, o que eu imagino é que, ato subsequente, eles vão substituir o insumo desse produto ou lançar um produto completamente inovador. Entendi. Teve alguém aqui, porque nós estamos ao vivo e as pessoas estão entrando com comentário, né? Teve alguém aqui, eu esqueci o nome, que passou rapidinho, que perguntou se você já trabalhou com a Prati. Não, nunca trabalhei com a Prati. Tá bom, senhores já estavam preocupados, a Fabrício está fazendo propaganda, gente, não é propaganda, não, ele é um não. cientista, ele é independente, ele é autônomo, e a gente está falando, né? Se é um momento de fazer declaração de conflito de interesse, né? Eu curiosamente já tive uma estagiária no laboratório que depois se tornou uma gerente importante da Prati, né? Engraçado como os caminhos se cruzam, e eu já tive numa empresa que era concorrente direto, né? Que era a Entourage Fitolab. Então, entendi. Na verdade, eu era mais concorrente do que aliado, digamos. Exatamente parte do jogo, né? Agora, outra coisa que eu queria te perguntar. Eu acho que uma dúvida que todo mundo tem, até porque eu lembro que quando tiveram as audiências da comissão, algumas empresas foram lá discutir o medicamento sintético, né? Fazer uma defesa que a comissão de cannabis da Câmara aprovassem aí, quando fizessem a lei, um medicamento sintético, porque muita gente é contra o cultivo, né? Então, eu queria que você explicasse para o ser humano, para o consumidor final, aquele que vai comprar, qual que é a diferença? Qual que é mais eficiente? Qual é mais indicado? Eu sei que tem algumas... Sim. Não, excelente pergunta, né? Essa é uma das mais frequentes, essa dúvida dos médicos, dos pacientes, né? A verdade é que, assim, não existe nenhum artigo, nenhum estudo que tenha feito uma comparação direta, né? Sem o paciente saber o que está tomando, tomar um e tomar outro, né? O que se aproxima mais disso é um estudo que eu mesmo fiz, né? Que é um estudo de meta-análise. Isso quer dizer que ele compila os dados da literatura de estudo clínico, científico, internacional, tudo direitinho, né? E aí, nessa comparação, isso analisando quase 700 pacientes, né? Hoje em dia até tem mais casuística, como a gente chama em pesquisa clínica, a conclusão foi que ambos podem ter a mesma eficácia, então o número de pacientes que se beneficia é praticamente o mesmo, só que a eficácia do produto purificado, do CBD puro, e aí possivelmente do CBD sintético é igual, né, pelo que se tem de evidência,
ela ocorre em faixas de dose muito superiores ao CBD quando ele é fitoterápico, ele é de origem de planta. Tá? Essa diferença de dose ela é de 3 a 5 vezes pelo menos. Né? Então, enquanto no CBD fitoterápico, que tem relatado é o uso de 2 a 5, 6 miligramas por quilo de CBD, né? Então você imagina uma criança de 30 quilos, seria de 60 a 180, 200 e pouco miligramas de CBD, chegando em alguns casos a 360. Né? No caso do CBD puro, como se parte de 20 miligramas por quilo, essa mesma criança ia tomar, né, 600 miligramas para cima. Né? Então, assim, é uma diferença muito grande. Tem casos em que nos estudos clínicos as pessoas foram tratadas com mais de 1 grama de canabidiol por dia. Né? Isso significa um tratamento que custa mais de $100 ao dia. É muito, muito pouco viável do ponto de vista financeiro. Né? Quer dizer, se a gente for falar em vidrinhos, né? Vamos fazer uma conta rápida aqui, me ajuda. Você sabe que jornalista é boa em conta, mas mais ou menos eu conto com você agora. Um vidrinho tem 30 ml, né? Eu acho que é 30 ml do novo medicamento. O novo medicamento custa 2,100 na promoção, né? Quer dizer, se você é um paciente quantos vidrinhos você precisaria consumir para ter essa dose aí? Sim, excelente raciocínio. Se você é um caso realmente extremo, né, para ser ilustrativo, vamos pegar um caso extremo, que Sim. você precise 1.000 miligramas de CBD por dia, né? Então, digamos, um paciente de 50 quilos que tome 20 miligramas por quilo, por dia, né? Você precisa de 1 grama. Esse vidrinho, ele vai em 1 semana. A gente está falando de um custo de tratamento mensal de mais de R$8.000. Nossa. Né? É desesperador, assim. Eu tive filho recentemente, né? Eu tenho 2 gêmeos de 1 ano e meio. Eu admito que antes de ter essa experiência, eu não conseguia enxergar direito, assim, me colocar, né, no lugar das mães, eu entendia com uma empatia. Depois que você tem filho, você pensa nessas circunstâncias e você sabe que você faria qualquer coisa para obter esse tratamento, né, a qualquer custo. E eu fico imaginando o quão desesperador é ter essa notícia de que o tratamento vai custar R$8.000, né. Num caso mais brando, ele ainda assim vai custar 1.500, 2.000 um tratamento mensal, né. É o que a gente enquadra como tratamento de alto custo no Brasil, né? Altíssimo custo, né? Porque não é um vidrinho só, porque todo mundo fica imaginando um vidrinho, né? Vou comprar uma caixinha e resolvo o meu problema, não é isso, né? Não. Deixa eu mostrar um negócio que eu tô in love aqui. Eu tô tomando um chá que é uma flor de jasmim. Olha só, se alguém já conhecia esse negócio. Ele é a flor mesmo, você bota a flor desidratada dentro da água e a flor vai se abrindo e vira um chá. É lindo, né? Não é legal? Eu conheci há pouco tempo, acabei de comprar. É lindo, é lindo. Eu comprei aqui em São Paulo, quando tinha restaurante aberto aqui em São Paulo, parece faz uma década já. Parece que era na outra vida, né? Na outra vida, exatamente. Eu comprei um que você botava dentro de um copo, era sensacional. E eles botavam num copo de vidro, sabe? Aí você via ela desabrochar, parecia uma mágica. Legal. Era caro pra caramba, mas era lindo. Assim. Eu acabei de comprar de curiosidade, não tenho o copo de... Não usei a xícara de vidro, que acho que fica mais legal mesmo. Mas mais legal. É muito delicado. É lindo. Será que dava para fazer com flor de cannabis? Acho que dava, hein? Uau! Pegar uma flor de cannabis desidratada, vira um baita do chá. Fabrício, agora voltando um pouco à nossa cannabis e não ao jasmim, me diz uma coisa. Agora, eu estava conversando ontem com algumas associações e a gente estava falando sobre o sintético não, o artesanal, o óleo artesanal. Inclusive, eu falei com a Cidinha, que é da Cultive, aqui de São Paulo, e ela fez uma live também ontem. Foi ontem com a Carol Apple, que foi uma live super interessante. E ela na verdade, ela fala que o artesanal você consome bem menos. Dá para você fazer essa comparação de quanto você precisaria de um óleo artesanal? Eu vejo esse questionamento. Nesse mesmo paciente extremo, sabe? Sim.
É na mesma linha do que eu comentei, né? O que eu estava falando de CBD fitoterápico, CBD na planta, na realidade é o que os pacientes têm acesso, é o artesanal, né? Então, essa é uma crítica ao meu estudo, até fazendo um parênteses que acho que é importante, né? Eu estudei, fiz uma meta-análise com artigos publicados com produtos que a gente não sabe a composição direito, né? Muitos deles, por exemplo, é o caso do artesanal. As pessoas fazem em casa, né? A maioria não sabe exatamente a composição, então a dose acaba sendo estabelecida de maneira empírica. O que é isso? Testando, tentativa e erro, né? Uhum, uhum. Muito na neurologia e na psiquiatria é tentativa e erro mesmo, mas pelo menos a gente sabe um dose, né? Desculpa, um Claro, range da dose. claro. Nesse caso, os pacientes costumam usar o mínimo possível e vão subindo até que os efeitos sejam observados, né, que tenham uma certa eficácia, e tentando reduzir a ocorrência de efeito adverso. É bem empírico, mas esse é um processo conhecido, a gente chama de titulação. Tá? Mesmo no medicamento normal, isso acontece. No próprio, sei lá, vamos falar do Sativex, né, para Mevatil aqui no Brasil, também exige essa titulação. O range que os pacientes tomam é de 1 spray por dia a 12 sprays por dia. Né? Estou fazendo esse paralelo para dizer que os pacientes que usam produto artesanal costumam usar poucas gotas, né? Porque o produto costuma ser muito concentrado, parecido com aquele outro da Hemp Meds, que é uma pasta, né? Então, ou eles diluem num azeite, por exemplo, para tomar 1 colher, 2 colheres, ou tomam poucas gotas. Então, seria 1, 2, 3. A verdade é que depende muito do produto. Mas eu ouço, né, as pessoas relatarem coisas de 1 gota a 6 gotas por dia, em casos raros, 10 gotas por dia, né? É muito difícil fazer essa comparação porque a gente não sabe da dose, né? Mas como é que eu vou dizer? A perspectiva é de algo que, pela preparação que você faz em casa, a perspectiva é que seja muito mais concentrado do que o que você obtém importando, né? Porque o importado é bem diluído, porque ele tem uma forma farmacêutica diferente, que é líquida. Em casa, a forma farmacêutica que se obtém é uma espécie de extrato cru, que a gente chama extrato mole, ou uma pasta, né? Então, pela natureza, ele é mais concentrado. Então, isso às vezes dá a ilusão de, eu estou precisando de uma dose menor porque eu tomo só 1, 2 gotas. Mas também tem a ver com a forma que se usa, né? Isso dito, as evidências são que o CBD no fito, né, precisam realmente de uma dose menor, né? Mas é muito difícil cravar essa dose com um produto artesanal. Quem mais se aproxima disso é a Abrace, né, a associação lá da Paraíba, que tem conseguido, de fato, dar aos pacientes um produto com uma dosagem, né? Eles evoluíram bastante ao longo do processo, eu tenho acompanhado um pouquinho, ainda que à distância, mas eu vejo que claramente eles estão trabalhando num nível já de uma manufatura que consegue garantir um controle de qualidade mínimo. Aí sim você tem uma certa orientação. Acho que vale até fazer essa conversa com alguém da Abrace, fazer uma live dessa, e eles devem ter um histórico, né, dos pacientes, de quantos estão tomando, como funciona. Isso é o que a gente chama de evidência anedótica, né? Então ela não é científica, sistemática, mas ela é válida como influenciadora da prática da medicina, né? Entendi. Agora, eu tenho uma coisa que eu escuto direto, assim, as pessoas falando assim, quando você toma um fitoterápico, no caso do óleo artesanal, é um fitoterápico, na verdade, né? Ele tem a influência de outros componentes que existem dentro da planta. Explica um pouco essa reação, porque algumas pessoas dizem que é benéfica essa reação, que eles falam dos cheiros e de outras coisas que existem na planta. Sim. Essa é uma polêmica bem grande também, e de novo, ela não é exclusiva da cannabis, né? Ela é uma discussão que permeia toda a fitoterapia. E também o pessoal da aromaterapia vem fazendo essa discussão, né? Que os compostos de planta, eles costumam agir em sinergia, né? Na cannabis se popularizou o termo efeito entourage, né? Que veio, enfim, de outro tipo de pesquisa fisiológica, mas é da ideia da sinergia entre os compostos da planta. Eu tenho um post escrito sobre isso, com várias referências que vale a pena consultar, né? Mas do ponto de vista farmacológico, o que isso quer dizer é que quando você adiciona um segundo componente, ou um terceiro, um quarto,
o efeito que se obtém ele é superior à soma dos efeitos individuais, né? Então, digamos assim, vou falar teoricamente, né? Se o CBD desse efeito 1, o THC desse efeito 1. Na combinação dessas duas doses, você obtém um efeito 5, né? Isso é que é o efeito entourage. E a perspectiva é de que você, então, consiga obter os efeitos terapêuticos usando uma dose muito menor de cada composto, que é exatamente o que está descrito no meu artigo, né, ainda que seja de meta-análise. Por isso é que ele ficou tão famoso internacionalmente, né? Esse artigo eu apresentei até na Faculdade de Medicina de Harvard, pra você ter ideia da repercussão que isso teve. Porque todo mundo sabe que isso existe, né? Mas é difícil de colocar no papel. Diz pra gente onde é que as pessoas podem ler esse seu estudo ou parte dele. Sim, eu tenho publicado bastante no Medium, né, que é uma espécie de blog que chama Tudo Sobre Cannabis. Então, se você digitar medium.com/tudo sobre cannabis, você consegue achar vários textos meus e de alguns colegas também sobre esse tema, exclusivamente sobre cannabis, né? Tem o Dr. Wilson Lessa, que está aqui assistindo a gente, já publicou, o Lorenzo Rolim, que é agrônomo, já publicou, tem outros colegas, o Antônio Vieira, que é advogado, então, na verdade, a gente convida outros profissionais, né, mas o blog foi uma saída para que eu conseguisse colocar no papel algumas das ideias que eu tenho e principalmente dar referência para as pessoas, né? Porque cientista odeia esse tipo de discussão de orelhada, como a gente chama, que é, eu acho isso, eu acho aquilo. Eu falo, não, de onde é que vem essa tua informação? Né? Olha, gente... o psicólogo Rafael Ribeiro está te dando os parabéns aqui, ó. Tem acompanhado bastante o seu trabalho e tal. Fabrício. Legal. Isso tem acontecido, sabia? De pessoas me pararem assim em eventos, falar, você que é o Fabrício Pamplona, pô, tu leio pra caramba o teu Medium, o teu blog e tal. A gente realmente já tem mais de 100 mil leitores, né? Conseguiu atingir uma audiência bem legal. Nossa, que bacana. E porque falta informação, né? As pessoas ficam muito perdidas para saber aonde encontrar informações confiáveis, né? O que não é propaganda, fake news, porque tem muito, e com saúde não dá para brincar, né? De verdade, falta muita informação em português, sobretudo, né? E é natural que o mercado ele vai sendo educado pelas empresas, né? E claro que as empresas têm conflitos de interesse, elas vão enviesar o discurso para que lhes convém, né? Claro, cada um quer ter seu peixe, né, Fabrício? No final das contas, né? E quando todo mundo vende o mesmo peixe, que é o CBD, a coisa toma uma proporção muito grande, né? Sem dúvida. É engraçado. Aliás, eu queria fazer um esclarecimento que você falou do Mevatil. Nem todo mundo conhece o Mevatil, que o Mevatil foi registrado antes, né, desse medicamento nacional que saiu agora. O Mevatil, acho que é de 2017, né? Que ele foi registrado e foi o primeiro medicamento registrado pela Anvisa e só que ele tem uma formulação bem diferente do canabidiol que chegou aqui, né? Ele é de 1:1 THC com CBD, é isso? Exatamente. Bom, ele foi registrado em 2017 no Brasil, né? Mas ele já tem registro em mais de 30 países. Se não me engano, o registro original é de 2008, alguma coisa assim. Já faz bastante tempo. Acho que o primeiro foi na Inglaterra. GW Pharma, né? Da GW. Então, aliás, no bate-papo que a gente teve ontem, você me falou sobre isso, né? Que às vezes que os medicamentos até podem chegar um pouco mais barato. Eu conversei com um fabricante que ele disse que, até perguntando sobre o preço, ele falou assim para mim, olha, não pode ser tão mais barato por causa da importação da matéria-prima. Dá para ele ser um pouco mais barato. Sim. Mas você disse que também existe uma estratégia de não colocar no menor preço, porque as empresas geralmente querem vender para o governo, né? Não foi isso? Alguma coisa assim? É por aí, assim. Estratégia mercadológica aí? Primeiro, assim, só acho que esclarecendo o ponto que o fabricante fez é importante, né? Nesse momento, todo mundo estava com a expectativa do CBD nacional, CBD no Brasil vai ser mais barato. Eu realmente acredito que quando o CBD for feito no Brasil, ele vai ser mais barato. Só que não é disso que se trata esse produto, né? Ele é basicamente envasado no Brasil. Então, assim, a compra do extrato é do exterior, né? Como todo mundo sabe, não pode nem plantar nem extrair aqui no Brasil, e isso acaba tornando o produto muito mais caro, né? Porque você tem mais margens na cadeia, inclusive, como você comentou, na importação. Isso dito, no Sativex, por exemplo, a quantidade de princípio ativo é 20 vezes menor do que no Epidiolex ou nesse produto que foi registrado agora. Então, assim, a rigor, né, ele poderia ser umas 20 vezes mais barato, mas ele não é, né?
Essa é claramente uma estratégia da GW em todos os países que ela registrou. Como é muito difícil trabalhar com THC e, em geral, ela opera com monopólio, como único medicamento registrado, ela bota o preço onde quiser, né? E aí você pode dizer, bom, mas se um produto for muito caro, ninguém vai pagar. Não, tem quem pague, né? Quem paga são os planos de saúde e o governo, né? Então, por isso que eu comentei para ti que, possivelmente agora, dado o custo desse produto, a gente vai ver uma onda de judicialização para que o SUS arque com o custo desse tratamento, uma vez que ele é realmente indispensável para uma grande parte das pessoas, né? Sim. E por mais que no primeiro momento, geralmente a judicialização dá certo, né? Quer dizer, a gente vai ter uma onda maior de judicialização aí nessa história, né? Uhum. As pessoas estão perguntando umas coisas interessantes ali, tô lendo só para elas saberem que estão sendo ouvidas, né? A questão do desenvolvimento de produtos com strains diferentes, né? E qual é o papel dos terpenos, que é uma discussão bem importante, né? Se sabe que, primeiro, strains diferentes, né, linhagens diferentes, tem um fitocomplexo, como a gente chama, né, tem uma matriz de componentes que é diferente para cada uma. Então, isso se sabe empiricamente que umas pessoas respondem a uma linhagem e outras respondem a outras, né? No cenário farmacêutico é muito difícil fazer essa distinção, né? Você aposta numa composição, num tipo de produto e registra esse, né? É muito mais difícil você ter um portfólio de, digamos, 10 tipos de linhagens diferentes de CBD, uma com mais mirceno, por exemplo, que é um terpeno, outra com mais linalol, né? Então, no cenário regulatório brasileiro é muito difícil disso acontecer, tá? Provavelmente não vai acontecer. É algo que acontece num cenário em que a cannabis medicinal é um pouco mais frouxa, né, a regulação. Então, você tem mais liberdade para as pessoas colocarem produtos no mercado. A doutora Paula entrou aqui. A Paula sim. Tem um monte de gente famosa aí acompanhando. Eu vi que o Bacelar está aí acompanhando também, o Wilson Lessa. Muito legal, muito legal. E me diga uma coisa, e você, quer dizer, e a gente sabe que, na verdade, voltando para a história das estratégias mercadológicas, que a gente não pode deixar de lado, tem muita empresa que vem de fora justamente de olho no SUS, né? Que o SUS é o maior plano de saúde do mundo. Sem dúvida, sem dúvida. Então, isso já acontecia até antes, né? Não sei se você acompanhou esse movimento, mas já existiam pedidos judiciais para que o governo, né, sobretudo no Distrito Federal, pagasse o tratamento dos pacientes, né? Então já houve compras de CBD sem licitação de empresas estrangeiras. Então já existia essa briga, né? Quem consegue vender para o SUS? E até, de uma certa maneira, pedidos enviesados, né? A gente sabe que mesmo quando sai em licitação, você consegue falar, eu quero um produto ser assim, assim, assado, e que só determinada empresa consegue atender, né? Isso já estava acontecendo no Brasil e eu acho que vai se intensificar. Né? O SUS é o grande comprador. Sim, resumindo, né? O SUS é o grande comprador. Ou seja, também interessa ao Estado ter um produto mais barato, né? Porque mais barato no Brasil. Mais barato, ele também vai gastar menos, né? Exato, mais barato no Brasil, ou até feito por laboratórios nacionais, né? Tem aquela iniciativa da Fiocruz. Eu não entendo como o governo toma medidas que são um tiro no próprio pé, né? Porque realmente é isso que acontece. Ele vai pagar muito mais caro pelo tratamento e vai continuar sendo um refém de uma cadeia de suprimentos internacionais. Como a propósito, a rigor, assim, é toda a indústria farmacêutica, né? Assim, são poucos insumos que são feitos de cabo a rabo no Brasil. São casos raros, né? Eu acompanhei muito de perto, durante a minha pós-graduação em farmacologia, o caso do Axé-Flam, por exemplo, né, do laboratório Axé. Ele foi totalmente desenvolvido no Brasil, a planta foi domesticada no Brasil, as extrações feitas no Brasil. É o primeiro caso, né? Ele por acaso foi desenvolvido no departamento em que eu trabalhei, né? Por um professor de farmacologia que é bem renomado, que é o professor Calisto. Então esses casos são muito raros. O Brasil é só consumidor de medicamento, né? Se desenvolver um produto totalmente inovador de cabo a rabo é raríssimo no país. O que é mais comum são melhorias incrementais, né? Que é substituir o insumo, é melhorar a forma farmacêutica, mas realmente o perfil da indústria brasileira não é de inovação radical. São poucos os laboratórios. E, de novo, é isso que a gente está enxergando, né? Enquanto as empresas de cannabis, mesmo a que eu fiz parte, tinham projetos ousados de inovação radical, que é típico de startup, né? As empresas farmacêuticas estavam procurando produtos quase prontos para simplesmente colocar no mercado.
ou basicamente invasar, fazer a papelada técnica e cumprir digamos, o rigor do registro, né? Que foi o que aconteceu, foi de fato o que aconteceu. Agora, no Brasil, a gente, quer dizer, a maioria das pessoas, dos pacientes, voltando um pouco para eles, que na verdade eles são o grande foco, porque no final das contas houve todo esse andamento da Anvisa por causa dos pacientes, de toda a pressão que eles fizeram na justiça e fazem até agora, e das associações. Me fala um pouco sobre qualidade de óleo artesanal, porque a maioria hoje do paciente, ele praticamente depende do óleo artesanal e o óleo das associações, né? Sim. Ou autocultivo. Como é que a gente tem um jeito de melhorar essa qualidade? Por exemplo, estabelecer talvez parcerias com universidades? Como é que isso poderia também ser trabalhado? Por exemplo, se a gente pensar que tem uma lei no caminho, né? Que é a lei da Comissão da Cannabis. Excelente pergunta. Assim, eu gosto de... Primeiro, eu acho que existe um caminho, sem dúvida, né? E o caminho é a padronização do processo. Em geral, o cultivo caseiro ou associativo, ele tem muita dificuldade de garantir a qualidade do produto final, né? Essa lógica de lote, etc., que a indústria tem. É muito difícil. Mas ele pode caminhar na direção de garantir a qualidade do processo, de realizar testes, né, de como é que funciona melhor, otimizações, e aí uma definição de uma espécie de formulário nacional, né, de monografias, como a gente chama em farmácia, com o determinado procedimento que deve ser seguido. Isso é como ele pode caminhar, né? E esse é um cenário muito parecido com o cenário das farmácias magistrais, das farmácias de manipulação. Nessa discussão toda, eu fui uma das pessoas que trouxe esse ponto, né, na discussão do âmbito do PL, do projeto de lei, de que é possível aproximar o cultivo associativo do que é feito numa farmácia, e esta extração e a produção do magistral, né, desculpa, artesanal, como é usado o termo, do que é feito numa farmácia de manipulação. Ou até mesmo outorgar uma farmácia de manipulação para que possa fazer isso, já que essas estruturas já existem, né? Existem associações que fizeram esse tipo de aproximação, se não me engano a Cultive em São Paulo, né? E eu acho que é esse o caminho mesmo. Isso também deixaria a Anvisa muito mais confortável, porque já existe um framework regulatório para a farmácia de manipulação. Ela consegue atuar num âmbito que é confortável, que ela tem, digamos, know-how, tem jurisprudência para atuar, né? Não faz sentido a Anvisa... Explica um pouco melhor isso. Como é que porque assim, funciona? uma agência regulatória, ela não pode dizer o que você faz na sua própria casa, né? Entende? Digamos, se você come carne de porco crua e isso não é uma medida sanitária segura, ela tem o direito de ir na sua casa e falar para você não comer? Não tem, né? Sim. Mas se é num restaurante, ela tem. A vigilância sanitária pode ir lá e falar, bem, você está colocando os seus clientes sob risco, você não pode fazer isso. Quais são as medidas de prevenção de ocorrência de uma doença, né? Fazendo um paralelo, sei lá, o ovo da maionese, né? Por causa da salmonela, mesma coisa. Então, à medida em que vão sendo liberados cultivos associativos e cultivos em casa, né, caseiros, pela medida judicial, pelo habeas corpus, a Anvisa olha e fala, bem, eu não tenho nada a ver com isso, eu não posso agir na casa dos cidadãos. Por outro lado, quando a gente fala, não, as associações devem se enquadrar como farmácias de manipulação, ou as associações devem ter farmácias de manipulação que são responsáveis pela produção do produto magistral dentro de certas regras, né? Aí sim a Anvisa pode intervir e é a responsabilidade dela, né? Esse é o modelo que eu acho que funciona, né? Não, honestamente, não vejo nenhuma diferença entre importar um insumo e fracioná-lo na farmácia de manipulação e importar um insumo e fracioná-lo numa indústria farmacêutica, que é basicamente o que a empresa que tem agora o direito de comercialização do CBD brasileiro fez, né? Qual é a diferença de comprar 1 litro de CBD do exterior, diluir com óleo e colocar numa garrafinha para o paciente? Por que isso não pode ser feito numa farmácia de manipulação? Entendi. Agora, eu sei, o Seixas recebeu na live nessa semana, aliás, no dia 1º de maio, o deputado Luciano Dutti, e ele disse que na lei está previsto que as farmácias de manipulação possam sim fazer
os remédios fitoterápicos com cannabis. Sim. Que isso está previsto. Agora, a tua ideia seria o quê? Essas farmácias dando apoio ao artesanal, é isso? Dando apoio a essas... Por exemplo, né? Por exemplo, ou mesmo, de fato, garantir o acesso via farmácia de manipulação, né? Esse é um caminho. As farmácias, a maioria das pessoas não sabem, mas farmácia de manipulação, ela tem um processo de qualificação de fornecedor, ela tem um processo de garantia de processo, que a gente chama de garantia de qualidade, que é diferente de controle de qualidade, né? Uhum. E no fundo, no Brasil é um mercado enorme, bastante capilarizado, né? E bastante responsável, quer dizer, eles conseguem fazer produtos que garantem a qualidade para a população, né? Inclusive produtos controlados, né? Então, o que eu acho é que a gente não se beneficia de fazer coisas, de criar estruturas e estratégias que sejam exclusivas da cannabis. A cannabis, mesmo com THC, ela não traz risco superior a outros medicamentos que já estão na farmácia. Né? Por exemplo, os opioides, é a comparação mais direta. Mesmo farmácia de manipulação manipula opioide, manipula hormônio, coisas que têm um risco muito maior, né? E a variação de dose, né? Miligramas de cada cápsula, por exemplo, da dosagem individual, né? O risco é muito maior quando a gente fala de alguns hormônios, por exemplo. Então, eu acho que a gente não se beneficia de tratar a cannabis com uma exclusividade muito grande, né? Na verdade, a gente devia trazer ela mais para perto das regulamentações que já existem. Uhum. Agora, pelo andar do nosso papo, e que a gente já conversou um pouco antes, quem não estava aqui, né? Quem entrou atrasado, nós estamos falando aí com o Fabrício Pamplona, ele é um especialista em cannabis, é um especialista em farmacologia de canabinoides. E nós começamos a entrevista aqui falando sobre as diferenças de dosagens entre um artesanal e um sintético e outro fitofármaco. Então, pelo andar aí do nosso papo, eu tenho uma dúvida. Quer dizer, na verdade, concluindo, seria muito melhor que se a gente plantasse aqui, seria melhor para o bolso e para a saúde das pessoas, é isso? Eu acredito que sim, e geraria muito mais negócio, né? A verdade é que a gente está vendo lá fora é que, com a competição, os preços de canabidiol têm caído dramaticamente, né? Quando eu comecei nessa história, se falava em $40 mil o quilo de CBD puro. Hoje em dia se fala em $1.000, $800, né? Então esse é o tamanho da proporção que, junto com a bolha de empresas de cannabis ter estourado, né, o preço do insumo também caiu drasticamente, porque justamente você tem muita competição e a demanda não era tão grande quanto se imaginava, né? Uhum. A brincadeira entre as pessoas do mercado é que, se não colocar o CBD na água da torneira, não tem gente para tomar tanto CBD quando está sendo produzido, né? Entendi, quer dizer, não falta matéria-prima, ela é cara porque, além do dólar ser alto, tá muito alto para a gente, a conversão ser mais de 6 vezes, né? Tem o quê? Um monopólio? É isso? Não, tem um aspecto assim, quando a gente fala de produtos como os que entraram no Brasil, tem um aspecto da papelada farmacêutica, né? Como a gente fala. Mas é assim, de você conseguir produzir o CBD dentro de um rigor que ele possa ser considerado um insumo farmacêutico, dentro de uma planta que tenha autorização da agência regulatória para a produção de produto para a saúde humana. Tem uma série de papeladas, digamos assim, de ISOs, né? Ou de garantias, de certificados de garantia de qualidade, que são muito difíceis de obter, que oneram bastante o produto, né? E uma discussão que se tem é que a maioria das empresas de cannabis fizeram plantas industriais exclusivas para esse produto, e que talvez não seja sustentável, né? Seja mais sustentável você ter uma linha de cannabis dentro de uma empresa que produz vários outros produtos, do que você fazer uma planta industrial exclusivamente para esse fim. Essa é a discussão, né, da viabilidade do negócio por si só, né? Muito do que foi construído de infraestrutura, ela foi baseado na disponibilidade enorme de dinheiro de investidor que tinha aí fora, né? Uhum. Mas mesmo as empresas muito grandes não têm saúde financeira para se manter sustentáveis, né? Então as grandes empresas do mundo fecharam vários cultivos e várias plantas de extração,
né? Então, essa é a realidade no momento. Se produziu muito mais, possivelmente essas empresas não têm saúde financeira sozinhas e está se buscando novos modelos. Alguns dos modelos podem ser, como você está comentando, a produção local, a produção por associações que outorgam a uma outra estrutura, por exemplo, uma farmácia de manipulação, a produção desses produtos, né? Ou mesmo cair no ramo da indústria farmacêutica tradicional, né? E aí é meio que inevitável que o custo seja mais alto. Entendi. Quer dizer, nesse seu raciocínio, uma empresa como a Terra Viva, que tinha conseguido uma liminar para funcionar, para poder produzir, né? A Terra Viva, para quem não conhece, é uma empresa de flores, né? Já há bastante tempo estabelecida no interior de São Paulo, em Olambra, e que entrou com uma liminar para poder também plantar cânhamo, né? Então, quer dizer, nessa estrutura seria mais saudável financeiramente uma estrutura como a da Terra Viva do que praticamente ser só cannabis, né? Possivelmente, né? E a mesma coisa para empresas de extração, né? Existem empresas que fazem extração de vários outros insumos vegetais. Então, se você pega uma empresa dessa e simplesmente adiciona uma nova fonte, né, o cânhamo, por exemplo, é muito mais sustentável do ponto de vista financeiro. Entendi. Né? Agora... Havia uma expectativa muito exagerada em relação às empresas de cannabis. Essa que é a verdade. A gente viveu uma nova bolha, como foi .com, como foi Bitcoin, como foi esse tipo de coisa. Toda né? novidade, né? Toda novidade. Toda novidade com grande potencial de retorno, né? E que entrega valor real. Acho que é importante a gente dizer isso. Né? A cannabis medicinal não é uma mentira, como tem gente que já disse. Né? Na verdade, ela é uma verdade, ela entrega valor real para os pacientes. Mas a expectativa de retorno financeiro era muito exagerada. Agora, dá uma ideia, porque eu acho que as pessoas também não têm essa ideia de quanto custa, se é que você tem isso na cabeça, não sei, para você conseguir toda essa papelada que a Anvisa pede, que são todos esses procedimentos fármacos, que eu sei que cada etapa você tem que apresentar determinado papel que custa tanto e você tem que investir tanto para conseguir cumprir todas essas normas. Você tem ideia de valores? É difícil de falar de valor porque depende do projeto, né? Mas quando a gente comenta de fazer uma nova planta de extração, assim, os orçamentos começam em 6, 8 milhões de reais, né? Só para a estrutura física e os equipamentos são muito caros, né? E o que acontece é que às vezes, assim, para você ganhar uma autorização de funcionamento, para você ganhar as garantias de qualidade, né? As ISOs, como eu estou comentando, que na verdade no âmbito farmacêutico a gente chama de GMP, boas práticas de fabricação farmacêuticas, você precisa ter uma empresa operando, né? E aí, como eu te comentei, como é que você vai ter uma empresa de cannabis que dificilmente tem autorização para cultivo, para operar, não tem a planta? Como é que você vai ter essa empresa operando para você garantir os processos e o treinamento dos funcionários para ter o GMP dentro dessa planta, né? Sim. Sem contar que existe o histórico, mesmo das empresas de produção de insumo vegetal no Brasil, né, de outros fitoterápicos, que às vezes a Anvisa demora 2, 3 anos para te dar uma autorização dessa. Então é uma situação assim surreal. Você manter uma empresa 2, 3 anos funcionando, entre aspas, com os funcionários, com os procedimentos, com tudo direitinho, para que possa ser auditada, para que possa ganhar autorização e aí ganhar dinheiro. Quer dizer, antes disso você já faliu. A verdade é essa. Né? Por isso é que a maioria das empresas estão no Uruguai, estão na Colômbia, né? Estão em outros países, não estão no Brasil. Que não exigem tantas coisas, né? Exatamente. Não é que não exigem, né? Na verdade, elas até exigem, mas para entrar no Brasil, esse modelo, até vou me abster de comentar, mas existe uma empresa que está participando aqui na live que tem esse modelo, que é o mais inteligente possível na minha visão. Pegou o dinheiro no Canadá, onde o dinheiro está abundante e o investidor está acostumado, produz na Colômbia, que é mais barato e que já tem condição de fazer em larga escala, e vende no Brasil, que é o melhor mercado. Né? Essa cadeia produtiva internacional é muito inteligente. Né? Fazer tudo no Brasil hoje é um trabalho hercúleo, praticamente impossível. Entendi. Quer dizer, aí traz para cá e põe no mercado aqui. Né? É uma pena, agora, mas essa a gente papelada da Anvisa consumidor. Também custa, né? Quer dizer, você tem tudo isso. Aí depois você tem que tirar o registro, né? Esse registro também custa, né? Custa principalmente se você for fazer o desenvolvimento do estudo clínico, tá? É a parte mais cara. O desenvolvimento, digamos, de qualidade farmacêutica não é tão caro, tá? Eu já fiz um orçamento
desses de outro projeto que eu participava em Portugal, e com algo em torno de uns 600 mil reais, você consegue fazer todo o processo de qualidade farmacêutica para garantir que o produto tenha estabilidade, tenha o controle de qualidade adequado, tenha a garantia de qualidade. Foi mais ou menos essa estimativa, tá? Em torno de uns 600 mil reais por produto, por apresentação, né? Então, assim, você quer fazer várias apresentações, multiplica esse valor. Você quer fazer composições diferentes, multiplica esse valor. Né? Muito Tá? interessante. Então, Muito bom. hoje em dia é possível para o mercado normal, um produto normal, você fazer isso de maneira terceirizada, né? Existem as empresas que terceirizam esse processo. Mas com a cannabis é muito difícil. Particularmente, se você ter autorização para trabalhar com ela, já é muito difícil. Né? Eu já participei de 3 autorizações diferentes. Acho que deve ser uma espécie de recorde aí no Brasil, de ter autorização. Assim, é muito difícil ter autorização para trabalhar com cannabis. Eu participo de 2 autorizações acadêmicas hoje em dia e participei de uma autorização de empresa, né, da Entourage, que provavelmente foi a primeira do Brasil. Muito legal. A Entourage é um exemplo, né, na verdade. Sem dúvida, foi pioneira, né? Exatamente. Sem dúvida. Fez boas parcerias aí e continua, segue firme e forte. Fabrício, infelizmente a gente está chegando ao fim da nossa live. Que triste, tinha tanta coisa ainda para perguntar. E tem tanta pergunta aqui ainda. Olha, tudo que é bom deixa um gostinho de quero mais. É sempre assim. Exatamente. Tem um monte de coisa aqui para perguntar ainda. Mas você não quer deixar seu e-mail, algum contato para as pessoas te enviarem perguntas? Claro. Assim, já deixei, mas acho que vale ressaltar de novo o local onde eu publico minhas ideias, né? medium.com/tudo sobre cannabis. Basicamente, ideias farmacêuticas e científicas sobre cannabis, né? Uso medicinal exclusivamente. Outras pessoas escrevem sobre outras coisas, mas eu escrevo sobre isso. Também sou colunista da Trip, exclusivamente sobre esse tema. Então, quem quiser procurar na revista Trip, Fabrício Pamplona, tem todos os meus textos. E o meu e-mail é bem fácil, é fabriciopamplona@gmail.com. Não dá para errar. O meu nome é @gmail.com, sem ponto, sem nada. Fica à vontade. Várias pessoas me procuram em rede social, me escrevem e-mail direto. Sempre que eu posso, eu ajudo. Nem sempre eu posso, né? Várias pessoas me pedem dicas terapêuticas, etc. Eu me abstenho, porque eu não sou médico, mas consigo encaminhar para os colegas aí que conseguem ajudar melhor. Muito legal. Bom, Fabrício, muito obrigada pela sua paciência, muito obrigada por compartilhar conosco todo esse conhecimento que você tem acumulado e que é tão precioso, tanto para os pacientes, como até para os empresários, que aí eu vi entrando um monte de empresários do setor aí. Também, apesar de eles terem muita coisa na ponta da língua, você é um cara super especializado que ajuda todo mundo, né? O Fabrício também é consultor, ele está aí diante de vários projetos. Então, gente, Fabrício, foi uma honra, muito obrigado, um beijo grande, um beijo a todo mundo que compartilhou com a gente essa live durante essa quase 1 hora. E espero você numa próxima, Fabrício. Legal, estou à disposição, foi um prazer. Um beijo. Um abraço, Vala. Beijo. Tchau.